Coronavírus, a crise em debate. Olá, seja muito bem-vindo. Iniciamos agora mais um debate aqui sobre toda essa crise do coronavírus, essa pandemia que assola o mundo e assusta também nós brasileiros. Hoje, no nosso painel, nós vamos falar sobre fiscalização, controle, transparência em tempos de crise e o futuro das grandes operações contra a corrupção, essa que também é uma epidemia, né? Não podemos nos esquecer disso. Falaremos também sobre a Lava Jato, a operação que mudou o Brasil. Quero então aqui pedir para que a nossa produção abra a tela. Temos aqui nossos três convidados que gentilmente aceitaram conversar conosco. Doutora Tamea Danelon, que chefiou a Lava Jato aqui em São Paulo, agora está em outra praça, está aí pelo Sul. Doutora Procuradora da República, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde, doutor Carlos, doutor Wagner, Silvio e os telespectadores. Ao lado dela está o doutor Carlos Fernando Santos Lima, que fez um brilhante trabalho na Lava Jato, procurador agora aposentado. Doutor, tudo bem? Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado por estar participando aqui com a minha amiga Tameia e com o Wagner, um grande companheiro da CGU. Exatamente, abaixo aí na janela está o ministro Wagner Rosário, a quem eu cumprimento mais uma vez e agradeço a gentileza. O ministro sempre nos atende, sempre que foi pedido, e faz um trabalho muito importante na Controladoria Geral da União. Ministro. Muito obrigado, agradeço a Jovem Pan pela oportunidade, agradeço aos colegas do Ministério Público, doutora Tamea, doutor Carlos, uma honra estar aqui com vocês. Senhores, a ideia desse painel, assim como a gente vem fazendo com outros temas, né, o espectro de hoje, como eu disse, é a fiscalização, o controle, a transparência, é jogar ali um pouco de luz para frente, pensar no futuro. Eu penso que eu poderia fazer aqui uma primeira colocação e aí os senhores comentam. A doutora Tamea primeiro, por favor, nesse programa Ladies First, depois doutor Carlos e o ministro na sequência, para a gente seguir em ordem horária. Depois a gente inverte aqui, tudo é muito democrático. Até que ponto os senhores acham que a fiscalização, o controle, a transparência vai permanecer intacta e os mecanismos e as nossas ferramentas vão funcionar? Até porque novos gastos, há um novo fluxo financeiro, não só da União direto, passando por estados e também para municípios, mas novas formas de buscar recursos, inclusive com apoio da iniciativa privada. Então eu queria saber até que ponto vocês acham que a fiscalização, o controle e a transparência pode funcionar em tempos novos, porque tudo está mudando agora com toda essa crise. Sim, essa crise, essa pandemia, ela tem reflexos nas licitações públicas, né? No trâmite da verba pública. Então, em tempos de calamidade, é possível que procedimentos licitatórios sejam dispensados, por exemplo. A própria lei de licitação traz essa possibilidade, diante de uma emergência, diante de uma necessidade da compra de um maquinário ou de suprimentos, matéria-prima para, no caso concreto, para criação, manufaturas de máscaras, etc. Agora, isso não significa que nós não temos que ter redobrar essa fiscalização. É muito importante que os órgãos de controle, seja a Controladoria Geral, seja os tribunais de contas e o próprio Ministério Público, que também é um custos lege, que fiscaliza o patrimônio público, tem que redobrar, sim, esse controle, porque diante de uma pandemia é possível que políticos desonestos queiram se aproveitar dessas brechas legais, desses mecanismos que dispensam uma certa formalidade e podem vir a obter um superfaturamento ou que adquiram maquinários ou outros produtos de empresas que não prestam a mesma qualidade no que se refere a esses produtos. Temos agora até um exemplo que está ocorrendo no estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já instaurou um procedimento para apurar uma eventual aquisição superfaturada de respiradores pulmonares, né? Não que tenha de fato ocorrido esse superfaturamento, mas é muito importante que permanecemos vigilantes para tentar, pelo menos, controlar essas verbas públicas, que, como você falou, Silvio, de fato, o governo federal está liberando muitos valores. O Congresso Nacional autorizou já esse plano de socorro aos estados, que
que é um pouco questionável isso, né? Como é uma verba muito elevada para ficar a cargo de governadores e municípios, então é importante que os órgãos de fiscalização estejam mais do que nunca vigilantes e atentos para que essa crise não permita que sejam realizados desvios e atos de corrupção também. Perfeito. Doutor Carlos Fernando, passo então a palavra para o senhor. Eu creio que nós vivemos um momento muito sui generis. Nós estamos no meio de uma grande crise na qual toda a questão de fiscalização deve ser colocada num segundo plano, numa perspectiva pós-distribuição de renda. Na verdade, nós temos que fazer com que essas verbas cheguem nas pessoas e cheguem nos municípios e cheguem nos estados, porque eles vão ser muito afetados por esta crise. Eu creio que na semana passada o ministro Mandetta esteve no Ministério Público Federal, onde ele fez uma reunião com representantes dos Ministérios Público Federal, do Trabalho e dos estaduais também, e creio que a ajuda do Ministério Público hoje é para que essas verbas cheguem efetivamente a quem se deve e de uma forma eficaz. Depois, nós vamos ter que trabalhar com a fiscalização e a repressão. É claro, se houver algum abuso, o Ministério Público deve, a CGU deve reprimir. Mas, nesse momento, nós temos que fazer com que as verbas fluam efetivamente para as finalidades que foram criadas. Ministro Wagner Rosário, deixa eu aproveitar então aqui um gancho que o doutor Carlos Fernando deixou, para que ele, por exemplo, usou a seguinte expressão: para que o dinheiro chegue lá na ponta, para que o dinheiro chegue ao munícipe, ao brasileiro que mais precisa. A CGU, de alguma forma, afrouxou emergencialmente algum procedimento, algum mecanismo e segue firme ali na fiscalização para que esses recursos não sejam desviados? Porque a gente sabe, e infelizmente é da tradição do nosso país, a Lava Jato mudou o Brasil, é fato, mas não mudou completamente ainda, né? Que há muito aproveitador nesse meio do caminho. Bem, eu concordo com tudo que o doutor Fernando, Carlos Fernando falou, com a doutora Tameia também. A gente fez o seguinte: a gente deu uma invertida no nosso trabalho. Até a data de hoje, o governo já empenhou 140,18 bilhões de reais na ação específica do coronavírus. Os maiores empenhos até agora estão no Ministério da Cidadania, que já empenhou 98 bilhões para pagamento desse que o pessoal chama de Corona Voucher, que são R$600 aí por família. Já são 7,8 bilhões na saúde e 34 bilhões na economia. Esses 34 bilhões são aqueles recursos para apoiar os pagamentos da folha de pagamento de empresas que estão passando por dificuldades, né? Então, quando a gente soma isso aí, já são valores significativos, vamos passar dos 200 bilhões. Qual o ponto que a gente fez? Em relação ao Ministério da Saúde, o que a gente tem feito? A gente inverteu a lógica e a gente está fazendo uma análise de riscos em todos os processos licitatórios. Então, a aquisição de respiradores, a aquisição de EPIs, a gente recebe o processo antes e verifica. Porque hoje já está dispensada a licitação, além a doutora Daniela citou a previsão legal da 8666, mas nós também temos a Lei 13.979, que regulamentou essa crise aqui, essa situação de emergência que nós vivemos, e a MP 926, que tratou mais especificamente sobre licitação. Então, a gente está seguindo aquelas determinações, ali ela dispensa a licitação, cria uma série de mecanismos mais céleres. A gente está verificando se esses mecanismos estão sendo cumpridos, indicando os riscos daquela contratação. Olha, não está claro nessa licitação por que a gente está contratando tal empresa, e aí eles mandam as explicações. Então, a gente está tentando evitar que o problema ocorra antes da contratação. Esse é um ponto. O segundo ponto que a gente está fazendo é investigando as empresas que estão sendo contratadas. São empresas com histórico de problema no governo? São empresas que já foram processadas por atos de corrupção? Então, a gente procura já acompanhar para verificar se não há um risco alto dessas empresas não cumprirem com esses contratos. Passamos um problema grave na parte de sobrepreço ou superfaturamento, conforme as pessoas citem. Esse é um problema grave, porque os produtos estão mais caros. E quando você coloca o prazo, porque o prazo de entrega é curto,
não são todas as empresas. Tem empresas que oferecem preço 50%, 100%, quase. Tem empresas que cobram R$10 no item, outra cobra 5, mas a que cobra 5 só pode entregar em outubro. Passou a crise, não tem mais como. Então, são situações bastante difíceis que a gente está trabalhando. Ministro, me permita interrompê-lo, já pedindo desculpas aqui. A Lei 8666, muita gente conhece, ela é antiga em relação à dispensa de concorrência, de licitação em caso emergencial. Aí o senhor citou a MP, agora a 926. Estou errado? Sim, isso aí mesmo. Então, mas acabou de falar num ponto muito importante, que é a questão do sobrepreço. Até porque, vamos supor, quando a gente está falando de EPIs, por exemplo, né, equipamento de proteção individual e de outros produtos, o senhor citou respirador, a doutora Tamé também falou em relação àquele caso no Rio de Janeiro. Como lidar com essa questão do sobrepreço em relação à legislação? A legislação permite esse ajuste natural de valor? Estou fazendo aqui uma pergunta até pedindo uma explicação didática, como muita gente que está nos assistindo às vezes tem um pouco de dificuldade com alguns termos jurídicos. Não, a gente tem que ter, nesse momento, você tem que ter, a legislação não vai falar tudo, você vai analisar a legislação e levar para a situação real. O que acontece nesse caso é que você faz um chamamento público de 24 horas, anuncia em todos os locais, e você começa a ver as empresas que vêm em busca os preços que elas oferecem. Né? E a partir daí a gente busca o melhor preço desses oferecidos. Os respiradores estão saindo a 80, 90 mil reais cada um. Né? Nós tivemos uma empresa aqui em Brasília que ofereceu uma proposta para 15 mil respiradores, 1,3 bilhões, fez exigências de pagamento adiantado assim que embarcasse o material na China. Nós não temos previsão legal, não tínhamos previsão legal de pagamento antecipado. Então, a gente já tem que entrar nessa discussão, mas é o caminho que tem. Acabou que a empresa agora desistiu da entrega. Assumiu uma entrega de 30 dias e já desistiu. E quem herda é o quê? Uma espécie de um segundo colocado, como se fosse uma concorrência? Se tiver segundo colocado, o problema é que, por exemplo, respiradores está difícil. A gente está partindo hoje para contratações em empresas nacionais que não fabricam respiradores. O ministro Mandetta quebrou a patente desses respiradores, a gente passou para essas empresas. As empresas estão mudando o seu modelo de produção para poder produzir esses materiais. Mas é óbvio que vai subir o preço, porque ela não produz isso em escala, ela vai ter que mudar o sistema todo de produção dela. Então, a gente está tentando, os órgãos de controle, dar segurança aos gestores para que eles façam a aquisição, porque no momento agora a prioridade nossa é vida. Então, a gente tem que fazer a contratação, mitigar os riscos e fazer o acompanhamento para verificar se houve alguma irregularidade. Mas a gente está tentando inverter essa fase e tentar criar um mecanismo cada vez mais célere e mais seguro. Pois bem, na época da Lava Jato, por exemplo, eu me recordo das 10 medidas contra a corrupção que o Ministério Público encampou e algum avanço foi possível, né, dentro de tudo aquilo que o pacote anticorrupção caminhou. Eu acho que, infelizmente, foi até pouco, mas conseguimos algum avanço para a nossa legislação. Doutora Tamé, doutor Carlos Fernando, eu queria então fazer uma pergunta. O que a gente poderia pensar do ponto de vista de avanço de legislação nesse momento, usando evidentemente toda essa crise, e a gente está falando aqui de licitação, de compra pública, falamos da MP, falamos da Lei 8666, o que a gente poderia pensar de avanço nesse momento? Então, é claro que essa crise nos faz pensar o que poderia ser melhor, né? Então, sempre quando a gente fala de verba pública, porque o problema do Brasil não é falta de verba pública, mas má gestão dessa verba, corrupção dessa verba, e eu não digo de hoje, eu digo de muitos anos atrás que tem essa má gestão, é normal pensarmos em o que poderia melhorar, né? Como que a legislação poderia melhorar, quais legislações, quais pontos. Agora, algumas mudanças que eu até vou pedir a permissão de mencionar, deveriam ser implementadas não só por conta da crise, mas que seria uma melhora para o país como um todo e para qualquer momento, né? Uma delas, como você lembrou, as 10 medidas e também temos as 70 novas medidas, que foi aquela iniciativa da Transparência Internacional e da Fundação FGV, que além de trazer várias mudanças em várias legislações, Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Probidade Administrativa, traz uma alteração muito importante na Lei de Licitações, que é aquele chamado, que diz respeito, não no momento que estamos vivendo, mas diz respeito
a contratações com construtoras para grandes obras públicas, que é aquele chamado performance bond. O que é isso? É a obrigatoriedade de que haja um seguro para cada obra pública. Isso é utilizado nos Estados Unidos há mais de 3 décadas e no Brasil, na nossa lei de licitação, há a previsão de uma possibilidade de que haja um seguro somente até 10%. Então, essa é uma possibilidade porque tendo uma obra estando segurada por uma companhia de seguros, essa seguradora vai fiscalizar o quanto está sendo gasto nessa obra para evitar que ocorram aditivos, que é, infelizmente, uma prática muito comum. Os valores da corrupção, eles são desviados por conta de aditivos que resultam no superfaturamento de uma obra. E além da seguradora fazer esse seguro dos valores, também se seguraria o tempo da obra. Ela ficaria responsável para que a empresa contratada entregasse a obra naquele tempo. Então, acho que essa é uma medida importante. Eu acredito também que outra medida seria a tão sonhada reforma política. É muito importante verificar o que poderia ser melhorado. É sabido que tem muito dinheiro público destinado a campanhas políticas, para o fundo eleitoral, para o fundo partidário, que, no meu ponto de vista, no momento em que estamos no país, não por conta da crise, mas no momento de corrupção endêmica, que a gente estava tentando sair, a Lava Jato trouxe uma luz para conseguirmos sair um pouquinho dessa corrupção sistêmica, mas por algumas medidas do Supremo, e tendo um tempinho eu vou falar sobre isso. Então, seria importante que houvesse essa reforma política, principalmente no que se refere ao fundo eleitoral. A semana passada houve uma tentativa na votação da PEC, do orçamento de guerra, de que parte do fundo eleitoral, o valor integral, que é mais de 2 bilhões de reais, fosse destinado ao combate ao coronavírus, mas, infelizmente, o presidente do Congresso Nacional nem apreciou esse destaque. A mesa diretora rejeitou o destaque, né? A emenda. Exatamente, a mesa diretora. Então, veja, por que é tão importante pensarmos em eleições municipais? Por que temos que destinar 3 bilhões de reais para pagamento de tempo em TV de propaganda eleitoral, sendo que nas últimas eleições foi provado que não há necessidade de verba pública. As pessoas que foram eleitas, principalmente aqui em São Paulo, os 2 deputados estaduais com maior número de votos, não fizeram R$1 de verba pública, de uso nas suas campanhas. Então, este é o momento, ainda mais que todos estamos em quarentena, estamos com mais tempo para pensar em outras questões, por que não pensar nessas reformas necessárias, não só para este momento, mas para o futuro do país? Então, esse é um ponto que eu gostaria de até ouvir a opinião dos colegas e do ministro sobre isso. Então, já que a senhora lançou a pergunta, esse programa é dinâmico, como eu disse, é um debate, e o Dr. Carlos Fernando vai responder a senhora. Eu tenho uma posição muito clara nesse aspecto de uma necessidade de uma reforma política. Nós temos um sistema político muito caro, nós temos um sistema partidário fragmentado, cujo objetivo é apenas possuir parte dessa verba eleitoral que é destinada, a verba partidária que é destinada a esses fundões que são destinados pelo Congresso, mas também para ganhar tempo de televisão e para vender este tempo de televisão por ocasião de uma coalizão partidária. Então, nós precisamos mudar isso. Mas as 10 medidas contra a corrupção tinham medidas pontuais muito importantes, patrimoniais especialmente, como o fisco alargado. Mas um dos principais pontos hoje que nós temos é fazer com que o trânsito em julgado seja após a decisão de segundo grau. Nós temos valores na Suíça que não retornaram para o Brasil, caso dos fiscais do Rio de Janeiro. Doutor Carlos Fernando, só me permite interrompê-lo, isso é uma campanha da Jovem Pan. A Jovem Pan é a favor da prisão após segunda instância, para que o Congresso Nacional, quando voltar à sua normalidade, possa reverter a decisão estapafúrdia do Supremo Tribunal Federal, que acabou com a prisão após segunda instância. Há mais de um projeto, inclusive uma emenda constitucional em trânsito no Congresso Nacional. Então, só para deixar isso muito claro, a Jovem Pan é a favor da prisão após condenação em segunda instância. Desculpe por interrompê-lo. Não, sem problema, mas é um ponto além da prisão após a decisão de segunda instância. É trazer o trânsito em julgado para a decisão de segunda instância. Por quê? Porque há países como a Suíça que só remetem o dinheiro para o Brasil após o trânsito em julgado. O caso da máfia
dos fiscais do Rio de Janeiro, até hoje se encontra na Suíça o dinheiro bloqueado com a ameaça de ser liberado pelo simples fato de que não se julga definitivamente as ações penais. Então, nós precisamos realmente mudar o sistema, não só para trazer a prisão, mas pelos efeitos patrimoniais que isso traz. Esse dinheiro, como está sendo liberado aí hoje pelo ministro, salvo engano, Alexandre de Moraes, a verba que a Petrobras pagou de multa aos americanos, ou outras verbas que colaboradores trouxeram, são verbas que foram conseguidas através de acordos. Mas, se nós dependermos do trânsito julgado, nós efetivamente não vamos ter efetividade patrimonial alguma no combate à corrupção, e esse dinheiro não retorna ao Brasil para ser gasto no momento de crise para auxiliar agora a comprar. É claro, a China é o único produtor, basicamente, de todos os insumos, e está vendendo mais caro. Nós não temos nem dinheiro para fazer essas compras e não temos nem condição de concorrer com a Europa e com os Estados Unidos. Pois bem, ministro, o senhor já falou um pouco em relação a compras, em relação à fiscalização nesse sentido. Que ferramentas hoje o cidadão, o brasileiro, e aliás o brasileiro está cada vez mais esperto, o brasileiro acompanha, tem a internet à mão, tem ferramentas diversas de transparência, o brasileiro está de olho no uso do dinheiro público. Engana-se quem pensa que o Brasil não acordou depois de tudo que a gente viveu há 5 anos atrás, mais ou menos. Que ferramentas hoje o cidadão tem e que a própria CGU disponibiliza, portais, ambientes em redes sociais, onde é que o brasileiro busca informação para acompanhar os gastos públicos? Olha, nós temos lá o nosso portal da transparência, www.portaldatransparencia.gov.br. Esses dados que eu passei de 140,18 bilhões, se você clicar, abrir o portal, já vai estar lá um campo específico para coronavírus, você clicou, pediu a execução das despesas, ele abre cada contrato realizado. Mas dá para chegar nesse clique que o senhor está se referindo, para quem estiver nos assistindo, por exemplo, e quiser fazer isso online, consegue chegar para saber aonde o prefeito gastou esse dinheiro? Não, o prefeito não, pelo seguinte... O portal da transparência ele vai dar a execução dos recursos federais. Quando eu transfiro esse dinheiro para o município ou para o estado, ele bate numa conta e a partir de agora a execução é em outro local. Ele vai saber que eu transferi tanto para o município dele ou que eu transferi tanto para o estado, mas a partir dali a execução da despesa ele está a cargo daquela autoridade que recebeu o recurso. Então, o cidadão ele consegue chegar no nível federal. Agora, se as compras foram realizadas diretamente ou repasse dos recursos pelo governo federal, a gente vai disponibilizar. Vamos lembrar uma coisa grande, uma coisa muito importante, é o seguinte, a gente está falando de compra de respiradores, mas esse é o mínimo do dinheiro. Você pode ver que até agora o Ministério da Saúde empenhou 7,8 bi, enquanto a cidadania já foi 98 bi. Que é a assistência social, né? Imagino que tenha recurso de assistência social e talvez até do próprio Bolsa Família, eu estou enganado? Exatamente, porque nesse programa que nós lançamos aí, que o presidente lançou dos R$600, ele tem o seguinte detalhe, ele atende o cadastro único, onde está o pessoal do Bolsa Família, ele atende os informais e atende aqueles microempreendedores. Então, esse pessoal todo está se cadastrando agora naquele aplicativo da Caixa, onde ele se cadastra e demonstra lá que ele está sem condições de sobreviver, que ele necessita daquele recurso. Então, nós já temos 35 milhões de pessoas cadastradas, que não são as pessoas que estavam no cadastro único do Bolsa Família antes. Nós já estamos fazendo uma série de cruzamento de dados dessas informações. Por exemplo, quando as pessoas preenchem os dados com endereço, a gente já está verificando se essa pessoa reside por outros sistemas no local onde ela declara que ela mora. Nós estamos levantando várias coisas que são de fraudes repetitivas que já acontecem no cadastro único ou no INSS, que a gente procura cruzar os dados e verificar, essa pessoa ela tem renda declarada em outro sistema do governo e aqui ela está dizendo que não tem renda. Então, a gente está tentando cruzar essas informações para pegar. Mas como o doutor Carlos Fernando disse, hoje nós temos que fazer com que o dinheiro chegue a ponto. Eu acho que a gente vai ter um caso maior de fraudes no primeiro pagamento, já no segundo não vai ter, porque a gente já está cruzando 1 milhão de coisas,
e nós já vamos cortar umas pessoas, mas sempre com cuidado muito grande da gente não cometer um erro de cortar de pessoas que realmente necessitam desses recursos. Perfeito. Doutora Tamé, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A senhora teve uma atuação na Lava Jato, o doutor Carlos Fernando também, lá no Paraná. A senhora agora no Tribunal Regional Federal, em outra jurisdição e não mais aqui em São Paulo. A senhora acha que a Lava Jato ainda tem vida longa? E eu só me refiro à Lava Jato aqui porque, como eu disse no começo do programa, a Lava Jato é uma operação que mudou o Brasil de alguma forma, né? Que mudou a forma como a gente enxergou a corrupção por força dos procuradores e por força também da Polícia Federal e de um juiz corajoso na época que teve coragem de tomar as decisões que tinham que ser tomadas. Ainda dá para esperar um futuro em relação a essa operação ou a partir de agora? Porque faz tempo que ela não surge no nosso noticiário. Olha, eu espero que continue e evidentemente que meus colegas lá em Curitiba, no Rio de Janeiro, estão trabalhando a todo vapor, a Polícia Federal também. Agora, qual que é o instrumento do membro do Ministério Público Federal no combate à corrupção? É a legislação e a jurisprudência, ou seja, o entendimento dos tribunais superiores. E o que nós vemos é que esses dois órgãos não colaboraram com o combate efetivo da corrupção, não forneceram elementos para os operadores do direito continuar combatendo a corrupção. Como, por exemplo, você acabou de falar da mudança do entendimento do Supremo no que se refere a não mais possibilidade da prisão após segunda condenação. E por que isso foi ruim? Por que isso foi negativo? Teve um impacto direto nas investigações. Isso fez com que baixasse o número de colaboradores. Então, aquele investigado, aquele réu que pretendia fazer uma colaboração por medo de ser condenado, medo de ser preso, ele deixou de agir por conta disso. Então, agora aquelas pessoas que queriam fazer colaboração apenas para evitar uma reprimenda, não tem mais esse risco de ser preso, porque com a mudança de entendimento, se a pessoa for presa após só o trânsito em julgado, ou seja, após a última instância, geralmente pelo STF, isso vai demorar 10, 15, 20 anos. Sendo assim, o corrupto, o empresário corruptor, o político corrupto, sabendo que a chance dele ir para a prisão vai ser muito pequena, por que ele vai querer colaborar? Então, esse foi eu posso afirmar que foi um grande golpe na Operação Lava Jato. Não que tenha sido a intenção dos ministros, mas na minha leitura, isso afetou diretamente a operação. Porque o crime de corrupção, como todos os crimes de colarinho branco, ele é um crime muito praticado com intelecto. A pessoa mede os riscos, o risco dele ser pego, o risco dele ser condenado, o risco dele ir para a prisão, diversamente dos crimes violentos, dos crimes passionais, onde as pessoas praticam crime, seja por estar sob efeito de substância entorpecente, ou por questões sociais, ou chamados de crimes de paixão. No crime de corrupção, colarinho branco, não. Então, a pessoa faz esse cálculo. Quando estava em vigor a possibilidade da prisão em segunda instância, que foi o entendimento de 2016 do Supremo, as colaborações aumentaram muito, porque o sistema estava funcionando, a impunidade estava diminuindo. Agora, quando percebe-se que as decisões das cortes superiores são favoráveis à impunidade, que não tem aquele chamado enforcement, que é enforcement, é a aplicabilidade do sistema. Sim. Então houve um recuo nessa colaboração. E as colaborações eram dos pilares da Operação Lava Jato, porque crime de corrupção é muito complexo de se provar, não é só com apenas busca, apreensão e análise de documentos que se chega na pessoa que fez os pagamentos e que se chega nos valores, né? Então, essa decisão, a decisão do Congresso em não aprovar medidas importantes do pacote anticrime, como o meu colega Carlos Fernando falou, do confisco alargado, que é essa possibilidade de se confiscar um patrimônio superior do que foi provado, que foi obtido com a prática do ilícito, é muito importante. E não foi aprovado na Câmara dos Deputados. E na contramão, eles aprovaram a lei de abuso de autoridade,
onde os objetivos eram o juiz e o membro do Ministério Público. Então, a Lava Jato não está mais caminhando da mesma forma, a todo vapor, como estava em 2014, 15 e 16, por conta dessas mudanças de entendimento do Supremo e das leis que não foram aprovadas e que foram pelo Congresso. E se me permite também falar como é importante o papel do combate à corrupção no auxílio aos direitos humanos, no auxílio aos direitos sociais, porque nós que atuamos no combate à corrupção, nós não queremos apenas prender as pessoas. Claro que tem que ser, aqueles grandes corruptos têm que ser presos, eles têm que ser afastados do convívio da sociedade. Mas, além disso, nós queremos pôr as mãos nos valores desviados. Então, como exemplo, já mencionado pelo meu colega, aquele fundo da Petrobras, que com interveniência dos meus colegas de Curitiba, junto ao governo norte-americano, conseguiu que 1,6 bilhões de reais queriam ser destinados a pagamentos de multa para ficar aqui, né, no Brasil. A repatriação e também agora, numa decisão recente, o destinamento, né, de parte dos recursos para o combate ao coronavírus. Isso, teve uma certa interferência do Supremo em relação a esse valor, que colocou o valor numa conta do Supremo, que seria destinado à educação. Bi, né? 1,6 bi. Na época dos incêndios, uma parte seria destinada ao combate aos incêndios e agora, recentemente, o Procurador-Geral da República peticionou que esse valor fosse integralmente destinado ao Covid. E não só os valores da Lava Jato, mas como de outras operações, como a Operação Greenfield, já destinou 27 milhões de reais ao combate à Covid. O caso da mineradora Samarco também, 120 milhões foi destinado aos munícipes de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, no total, o Ministério Público Federal conseguiu destinar valores que estavam bloqueados, valores de multas, valores de acordos de colaboração premiada e de leniência, já 1,7 bilhões de reais que foram diretamente para a saúde. E foi solicitado 2,7 bilhões que ainda estão aguardando autorização judicial. Perfeito. Doutor Carlos Fernando, uma última questão aqui para a gente fazer uma última rodada. Estou tomando tempo demais dos senhores. O senhor também tem um olhar interessante, um know-how em relação à compliance. E aí a minha pergunta seria no sentido dos acordos de leniência que foram firmados ao longo desse período todo da Lava Jato e principalmente os mais recentes, se o senhor acha que são satisfatórios e se o senhor acha que as empresas, principalmente essas, que de alguma forma embarcaram em caminhos de corrupção investigados pela Lava Jato e também pelos seus desdobramentos, né, os filhotes da Lava Jato, que a gente chama, que brotaram, graças a Deus, em alguns estados e em outras instâncias do judiciário, se o senhor acha que as empresas mudaram a forma de olhar para as licitações, o dinheiro público e as concorrências. São mais de uma pergunta, né? Mandei umas 3 perguntas aí para o senhor. Eu tenho uma memória curta, vou começar pela última. Na verdade, as empresas nacionais, elas estão desenvolvendo efetivamente um compliance, uma conformidade hoje com a nossa legislação, princípios éticos. Eu creio que a Operação Lava Jato mudou a forma delas pensarem. Até mesmo essa ideia do ministro Wagner de fazer uma gestão de risco já é uma ideia típica de compliance. Porque compliance, antes de tudo, é uma análise de riscos de um negócio. E você distribuir dinheiro, nós podemos falar em compliance público, também é necessário que haja conformidade. Então, nós temos que ter efetividade e conformidade. Realmente, a Lava Jato mudou esse panorama. Os acordos de leniência foram muito efetivos. Nós criamos esse acordo de leniência na Operação Lava Jato no âmbito da anticorrupção. Por quê? Porque nós precisávamos do apoio dessas empresas para corroborarem muitos dos depoimentos dos colaboradores. O colaborador normalmente tem a versão testemunhal dos fatos, enquanto as empresas muitas vezes têm os documentos. Os acordos foram crescendo, chegaram a ser acordos bilionários. O maior acordo em FCPA nos Estados Unidos foi justamente o da Odebrecht. Isto se mostrou muito efetivo. Por quê? Porque quando um colaborador fala, você pode dizer, ele é um X9, ele é um delator, ele não merece confiança. Mas quando uma empresa traz os documentos, você tem um nível de confiança muito grande. Veja o efeito
cascata que nós tivemos na América Latina do Acordo Odebrecht. Quantos presidentes no Peru foram afastados ou processados por conta do acordo com a Odebrecht? Então, o acordo linense é muito efetivo. Infelizmente, tudo isso foi sendo, de alguma maneira, diminuído pelas recentes decisões do STF e pela ameaça da lei de abuso de autoridade. Eu queria lembrar também que, por exemplo, a decisão que transferiu muitos dos casos de corrupção para a Justiça Eleitoral foi um golpe severo na Operação Lava Jato. Por quê? Porque este dinheiro, normalmente, somente as sobras vão para o bolso das pessoas. Ela é um dinheiro que vai para a política, é um dinheiro que vai para campanhas, é um dinheiro que vai para dominar a máquina partidária, para comprar apoio dentro do próprio partido. Não é à toa que, por exemplo, o deputado Cunha tinha uma bancada própria, que ele financiava com dinheiro da corrupção. Então, este tipo de coisa, realmente, essas decisões contraproducentes do Supremo, que não trazem nenhuma efetividade para o sistema, que mudaram a jurisprudência que eles mesmos tinham estabelecido, são marcas muito graves no combate à corrupção e nós vamos demorar anos para revertê-las. Entretanto, o Ministério Público, eu tenho certeza, o Ministério Público de Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, estadual e federal, vai continuar trabalhando efetivamente. Perfeito. Ministro Wagner Rosário, então, eu queria aqui, para a gente amarrar a nossa conversa, abrir aí uma janela. O senhor é um ministro, tem um cargo federal, um cargo importante no nosso país, para que o senhor deixasse, então, uma última palavra, até, inclusive, se o senhor quiser comentar o que o doutor Carlos Fernando falou em relação à compliance e à questão do relacionamento, né, do olhar sobre empresas com contratos públicos, o senhor fique à vontade. Em primeiro lugar, corroborar isso. Realmente, acho que os acordos de leniência trouxeram, a gente está tendo uma interação muito grande com o Ministério Público nesse assunto. Fechamos alguns acordos conjuntamente, não só internamente no país, conseguimos fechar acordos CGU, AGU, Ministério Público, e também em conjunto com o DOJ, em alguns casos. Acho que a gente evoluiu, realmente o instrumento é sensacional, porque ele ataca vários pontos, e ele entra nessa área de compliance porque ele ataca o primeiro ponto de realmente a gente ter um incremento da recuperação de ativos, que é um problema grande, já citado pelos procuradores. A gente muitas das vezes conseguir às vezes até sancionar uma pessoa, mas recuperar os ativos desviados era bastante complicado. Então ele traz essa possibilidade. Ele obtém novas provas ou indícios de prova para que as investigações se prossigam e que a gente possa ter andamento nessas investigações, né? E ele traz uma questão muito importante, que é o fomento ao compliance nas empresas. As empresas elas passam a ser fiscalizadas nos seus programas de integridade. Eu acho que as grandes empresas que se envolveram realmente fizeram uma mudança muito grande do funcionamento da empresa, porque um programa de integridade não é somente um código de ética e um canal de ouvidoria. Ele é muito mais do que isso. É uma análise de risco da empresa, é a criação de mecanismos prévios para evitar a fraude, é você estudar a fundo o funcionamento da empresa, entender aonde estão os problemas, criar um mecanismo de que as decisões sejam tomadas de forma mais segura, mais colegiada, e não na decisão de uma única pessoa. Então, acho que esse conjunto de coisas cria um ambiente para que o futuro seja melhor, né? Então, eu acredito que isso tem acontecido muito. Acho que a gente tem que evoluir ainda no compliance para pequenas empresas, porque a gente fala muito hoje de compliance com custo, às vezes, alto para grandes empresas. A gente tem que lembrar que a realidade brasileira, as empresas de pequeno e médio porte, chegam a 95% das empresas. E, às vezes, medidas simples evitam que essas empresas se envolvam em corrupção. Então, isso eu acho que é o recado que eu queria deixar ao cidadão brasileiro a certeza de que a gente vem trabalhando para acompanhar esses gastos. É muito dinheiro que está sendo aplicado nesse momento no combate ao coronavírus. A gente vem trabalhando tanto na parte desses gastos, fiscalizando esses gastos, fazendo cruzamentos. É óbvio que a gente não vai zerar a corrupção, mas eu tenho certeza que a gente vai diminuir muito a ocorrência somente nesses trabalhos prévios. E eu tenho certeza que a ação sempre conjunta da CGU, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, da Advocacia Geral da União, diversos outros órgãos, esse trabalho conjunto, esse trabalho, esse ideal único
que a gente sempre procura buscar é o que vai trazer aí um resultado, junto com a população engajada, como você já disse, é o que vai trazer um resultado positivo para que a gente possa evitar que aqueles duros recursos pagos por impostos do cidadão sejam desviados. Perfeito. Eu poderia e confesso que passaria horas conversando com os senhores sobre um tema tão importante para o nosso país. Infelizmente, eu acho que nosso tempo de duração aqui, conforme combinado, acabou. Quero agradecer demais, doutora Tameia Danelon, do Tribunal Regional Federal 4, agora atuava aqui em São Paulo, agora está no Sul. Procuradora, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um grande prazer conversar com todos vocês. Boa tarde a todos. Doutor Carlos Fernando dos Santos Lima, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade e por poder rever a Tameia, doutor Wagner. Ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, que gentilmente nos atendeu mais uma vez, muito obrigado. É sempre uma honra. Um abraço para você, um abraço para a doutora Tameia, para o doutor Carlos. É uma honra estar com vocês e rever os amigos aí. E muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência nesse tempo difícil, nessas horas difíceis de combate ao coronavírus, uma crise que afeta a todos nós no planeta inteiro. O melhor remédio é sempre a informação, e os microfones e as câmeras da Jovem Pan estão abertas para tentar levar para você a melhor prestação de serviço e a melhor informação. Até a próxima. Coronavírus, a crise em debate.